Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa semana especial de Halloween. E hoje esse caso é um pouquinho diferente dos que eu trago aqui para vocês. Nesse envolve um pouco de casos criminais, também um pouco de casos sobrenaturais. Eu trouxe algum tempo atrás para vocês um caso sobrenatural, perguntei se vocês queriam mais e vocês falaram que sim, então eu demorei um pouco para trazer, mas hoje não se preocupam porque aborda os dois tipos de tema, tanto o sobrenatural como o criminal. E esse aqui em específico, a gente pode dizer que aconteceu lá em 1932, mas mesmo assim, essa mansão, ela ficou conhecida, uma mansão localizada em Hollywood e que ela é assombrada. Na verdade, muitas pessoas acreditam que ela é assombrada e a gente vai tentar entender o porquê nesse vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, de casos criminais que estão em aberto ainda, que são um mistério, um desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Essa semana é uma semana especial aqui, então nós temos vídeos de segunda a sexta, mas normalmente eu trago segunda, quarta e sexta. Então já sabem que sempre 3 vezes na semana eu trago esse tipo de conteúdo para vocês. Se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para não esquecer logo no início, né? Depois você se esquece. E também aproveita depois de assistir o vídeo, me segue lá no Instagram do Horror em Dobro. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer as coisas assustadoras da mansão Harlow Burn. Construída nas colinas de Bennett Canyon, uma das mais famosas mansões de Hollywood, foi lar de uma das maiores estrelas de Hollywood na década de 30. Uma mansão linda que parecia ter saído de um filme, com escadas de pedras, janelas de vidros e uma perfeita vista, teve uma história completamente diferente do que todos esperavam ao olhar para ela. Localizada em Easton Drive, a mansão ganhou o nome dos seus primeiros proprietários, a atriz Jean Harlow e seu marido, o produtor de cinema Paul Burney. Ele trabalhava para o conhecido MGM Studios. Jean Harlow ficou conhecida por atuar numa série de filmes de sucesso na década de 30, como Terra de Paixões, de 1932, e Suzy, de 1936. Aos 21 anos, ela se casou com Paul, que era 22 anos mais velho que ela, mas o relacionamento dos dois não era nada bom. Para começar, um dos problemas no relacionamento dos dois foi as críticas vindas das pessoas, já que os dois tinham uma vida pública pelas suas diferenças de idade. Ela tinha ali seus 20 e poucos anos, ele os seus 40 e poucos anos, e isso não era muito bem visto. Então aí já começou um dos problemas, as pessoas se meterem na vida deles. O Paul decidiu comprar a mansão, então era um local muito bonito, como eu falei para vocês, para ver ali se as coisas melhoravam um pouco. Jean era constantemente agredida pelo seu marido abusivo, muitas brigas e discussões faziam parte da rotina do casal. No dia 5 de setembro de 1932, o mordomo de Paul o encontrou sem vida no quarto do casal. O homem estava sem roupa e tinha um buraco de bala muito visível em sua cabeça. Todos de início acreditavam que a cena era de um suicídio e quando a polícia foi chamada, eles encontraram uma carta de suicídio afirmando ainda mais essa teoria. O casal passou apenas 2 meses casados quando Paul morreu. Mas parecia que tinha alguma coisa errada. Quando o mordomo encontrou o corpo do Paul, ao invés dele ligar para a emergência, ele ligou primeiro para a MGM e os funcionários da empresa foram para lá e só depois de 2 horas o mordomo ligou para a polícia. Arvin Thalberg, o produtor da MGM na época, foi o primeiro a ser chamado após essa tragédia e teria mudado alguns fatos com relação à história. A polícia foi lá, fez as suas investigações, concluiu o caso como um suicídio, mas muitos acreditavam que na verdade não aconteceu um suicídio por ali, e sim um homicídio. Até a secretária do Paul, ela suspeitou
que o seu chefe foi assassinado por alguém e também um dos outros funcionários que ele tinha viu essa carta de suicídio e falou que aquela não era a letra do Paul. Foi descoberto que antes do Paul morrer, ele recebeu a visita de Dorothy Millett, sua primeira esposa, mulher que ele ainda era casado. Para piorar o caso, Dorothy estava em um barco e 2 dias após a morte do Paul, ela pulou do barco de forma intencional e se afogou. Depois disso, muitos acreditaram que ela matou o Paul e não aguentou a culpa e tirou a própria vida 2 dias depois. A polícia nunca investigou isso a fundo e é apenas uma teoria que se surgiu durante os anos. Paul conheceu Dorothy em Toronto quando ambos trabalhavam como atores em uma companhia de teatro. Eles se casaram e se mudaram para a cidade de Nova York para que o Paul pudesse seguir com a sua carreira, mas algo deu muito errado. A Dorothy começou a ter problemas mentais e foi internada em uma clínica. Depois disso, Paul foi para a Califórnia sem a companhia de sua esposa. Alguns amigos do Paul também comentaram que ele falava muito sobre o suicídio e que ele enfrentava uma depressão muito forte. Depois que Jean ficou sabendo do que aconteceu com seu marido, ela saiu da casa e passou a noite com a sua mãe. Muitos acreditam que o Paul foi realmente assassinado, mas a MGM encobriu o fato para salvar a carreira da Jean. Após a morte do seu marido, ela se casou novamente, mas o casamento não durou muito, igual ao anterior, e em 1937 ela estava com apenas 26 anos, mas já apresentava sérios problemas de saúde. Ela desmaiou no set da gravação de um dos seus filmes, mas não foi só isso. Ela teve inchaço no corpo, perda de visão e a sua pele estava ficando acinzentada. Ao consultar um médico, ele disse que ela estava morrendo de insuficiência renal. Menos de uma semana depois do diagnóstico, Jean Harlow entrou em coma e morreu. Os dois morreram de formas trágicas. O Paul morreu na casa, já a Jean, ela morreu no hospital quando ela entrou em coma. Os dois eram jovens e depois disso, outras pessoas compraram a casa e dizem que quando uma família nova foi para essa casa, para essa mansão, 2 dos seus moradores, eles cometeram o suicídio na piscina da mansão. A gente não tem muitas informações sobre isso e a partir desse momento apareceram muitas especulações de que tinha alguma coisa errada na casa, de que talvez a mansão fosse mal assombrada. Em 1963, a casa foi vendida para o famoso cabeleireiro chamado Jay Simbrick. Ele não acreditava em nada disso, que a casa fosse assombrada, e ele acreditou que o local seria perfeito para ele morar. Jay conheceu a atriz Sharon Tate e os dois iniciaram um namoro. Os dois ficaram juntos até 1966, quando a Sharon ela terminou o relacionamento com ele para ficar com Roman Polanski, um roteirista. Os dois terminaram o relacionamento, mas estava tudo muito tranquilo entre eles, eles eram muito amigos e o Jay continuou sua amizade com a Sharon e tudo mais, eles saíam e estava tudo muito tranquilo e também ficou amigo do novo namorado da Sharon, o Roman. Roman e Sharon se casaram e ela estava grávida de 8 meses quando foi assassinada na noite de 9 de agosto de 1969 pelos membros do culto da família Manson. O crime ocorreu na casa em que ela e o Roman alugaram. No momento do crime, ele não estava na casa porque ele viajou a negócios para Londres e quem estava com ela naquela noite do crime era o seu ex-namorado Jay e alguns outros de seus amigos. Os membros da família Manson invadiram a casa nos primeiros minutos da madrugada do dia 9 e massacraram quem estava por lá. Sharon Tate e Jay Simbrick foram mortos a facadas dentro da casa. Ela estava com 26 anos quando morreu, a mesma idade de Jean Harlow. Depois desse crime tão brutal, é claro que as pessoas falaram ainda mais da mansão ser assombrada. O caso não aconteceu na mansão, o crime não aconteceu na mansão, mas era muito perto da mansão e os moradores dela foram assassinados de uma forma muito brutal e ainda mais que a Sharon estava com 26 anos, a mesma idade que a Jean morreu num período anterior.
Então, a partir dali, começaram muitas especulações de que com certeza tinha alguma coisa na casa. Antes de Sharon ser morta, ela deu uma entrevista que levantou ainda mais suspeitas sobre a mansão ser assombrada. Pouco antes dela terminar com o Jay, ela estava dormindo na mansão quando foi acordada com uma sensação de que alguém a estava observando. Quando ela abriu os olhos, ela viu um homem assustador a observando. Ela ficou tão desesperada que saiu do quarto e desceu as escadas em direção à sala. Por lá, ela viu uma figura amarrada à escada com a garganta cortada. Ela disse que teve certeza de que o espírito que ela viu naquela noite era o de Paul Burney, que morreu na casa anteriormente. Essa entrevista que ela deu só foi ao ar depois de sua morte, então imaginem como as pessoas se sentiram. Muitos acreditaram que ela teve uma premonição da morte, já que ela foi morta a facadas e tal, e aquela cena que ela viu na escada era mais ou menos parecido com o que aconteceu com ela depois. E muitos dizem que o espírito do Paul foi até ela e tentou avisar o que ia acontecer, só que ela não entendeu, é claro, essa mensagem que ele passou, então muitos acreditam que ela com certeza teve uma premonição e ela estava dentro da mansão. Então, né, para piorar e ainda mais as pessoas acreditarem que tinha algum espírito, alguma coisa por lá. Após os assassinatos de Jay e Sharon, a mansão foi vendida pelos pais de Jay para um médico que sempre se interessou pela casa. Atualmente, a mansão foi dividida em duas propriedades, a casa principal e a casa das carruagens. Temos poucas imagens de como a casa está hoje em dia e a propriedade não está no mercado desde 1970. Os proprietários, eles falaram que tiveram alguns problemas na casa, porque vários fãs da família Manson iam até lá, não sei por qual motivo. Algumas vezes os proprietários tiveram que expulsar essas pessoas de lá, por algum motivo eles iam até lá. E esses proprietários também falaram que não tiveram nenhum problema relacionado ao sobrenatural, que nunca viram nada na casa. Então, segundo eles, a casa está super tranquila, pelo menos eles não viram nada. A outra casa, a Casa das Carruagens, foi vendida no ano de 2013 e por lá nós não temos muitas histórias assustadoras, já que tudo o que aconteceu foi na casa principal, mas nós sabemos como é o interior dessa casa de carruagens, que servia muitas vezes para os funcionários e tal. Então nós temos algumas fotos aqui na internet, mas o interior da mansão Hello Burney permanece um mistério até hoje e ninguém sabe como é realmente lá por dentro. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tem alguma coisa lá naquela mansão, se ficou, sei lá, o espírito do Paul preso por lá e que ele tentou avisar a Sharon do que iria acontecer? Ou vocês acham que é apenas uma coincidência? A gente tem também um mistério, assim, eu pelo menos acredito que é um grande mistério, que as duas morreram com a mesma idade, 26 anos, elas não morreram na casa, né, mas mesmo assim não deixa de ser um caso que, né, como eu falei pra vocês, pega um pouquinho de cada, um pouquinho dos crimes, envolvendo, é claro, da família Manson, que é um caso muito conhecido, acredito que muitos de vocês conheçam, e também a parte mais sobrenatural da mansão ser assombrada, e também nós temos se foi ou não suicídio no caso do Paul. O que vocês acham? Será que foi suicídio? Será que foi aquela esposa dele? Na verdade, ele tinha duas. Então, o que vocês acham? Será que ela é responsável por isso? Ou, sei lá, ela ouviu que o Paul morreu, ela ficou muito triste e preferiu cometer o suicídio também, pulando do barco, já que ela não tinha nenhuma ligação, ou vocês acham que ela tinha alguma ligação? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem
e até o próximo.